Entrega de equipamentos tecnológicos marcou a volta às aulas da rede estadual de ensino. Após 15 dias de recesso, o Congresso Nacional voltou às atividades. Balanço do Refis 2019 foi positivo para Criciúma. Governador de um dos estados mais importantes do país sancionou lei do Dia da Oração. Previsão de neve na Serra Catarinense acende sinal de alerta da Defesa Civil. No esporte, Tigre apresentou novo zagueiro. Thales chegou com a missão de barrar os ataques adversários. Técnico Gilson Kleina realizou treinamento a pronto para jogo decisivo deste sábado. Amanhã, Carvoeiro entra em campo pela Série B. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O governo do estado de Santa Catarina realizou a entrega de equipamentos tecnológicos para a rede estadual de ensino. A solenidade ocorreu justamente na semana de volta às aulas. Para explicar as lições em sala de aula, nada de giz ou quadro escolar. Em uma lousa digital, a professora mostra imagens e grifa dados interessantes. Em meio à explicação, pede que os alunos do terceiro ano do ensino médio pesquisem na internet uma informação. Com um notebook ou tablet sobre a mesa, cada estudante pode fazer a busca online em sala de aula. É neste ambiente digital e inovador que as aulas da Rede Pública Estadual de Ensino recomeçaram nesta semana. Para marcar a entrega de equipamentos de tecnologia a todas as escolas da rede, o governador Carlos Moisés visitou uma das escolas na capital do estado, onde assistiu na primeira fila uma parte da aula de geografia, acompanhado do secretário da Educação, Natalino Gione. A gente entregou para o professor Natalino, que é o nosso secretário de Estado da Educação, no sentido de linkar a escola pública com a tecnologia. Entrar, na verdade, no universo do aluno, no mundo do aluno, para que ele venha para a sala de aula e se sinta integrante, partícipe desse processo. A inovação, a tecnologia é fundamental e, além disso, não só a entrega das lousas que a gente está fazendo aqui, dos tablets, dos notebooks, para diversas escolas em Santa Catarina, mas também a qualificação do professor para a utilização desses laboratórios de tecnologia, para que o professor, sabendo que o aluno está sempre muito à frente dos pais e até mesmo dos professores, que o professor se integre ao uso da tecnologia. A tecnologia nas escolas representa uma mudança de realidade para muita gente. Sim, a gente trabalhava sempre com o giz, né? E às vezes nem o quadro era muito adequado para a utilização do próprio giz, não escrevia direito, enfim. Hoje a gente vê um aluno interagindo com o professor salvando a aula dele, aonde ele parou, e no dia seguinte, se ele retomar ou na semana seguinte, ele continua exatamente da onde ele parou. Ferramentas tecnológicas para o professor se comunicar com o aluno, verificar a frequência do aluno em sala de aula, ou seja, é inovação, é tecnologia trazida para o ensino de qualidade, porque nós entendemos que o aluno, por exemplo, do ensino médio, tem que sair da sala de aula ao final dos 3 anos com as opções que ele quiser fazer. Se ele quiser fazer uma faculdade, ele tem condição de fazê-la. Se ele quiser ir para o mercado de trabalho, ele já tem uma noção muito real do que espera lá no mercado de trabalho. Com o ensino em duplos turnos, é possível que o aluno tenha interação com a empresa, com a iniciativa privada e consiga entender como funciona o mercado de trabalho para fazer as suas escolhas, tanto no curso superior que ele vai fazer, quanto na atividade profissional que ele deseja envergar ao longo da sua vida. O investimento para a modernização do ambiente escolar é de 39 milhões de reais. Ao todo, vão ser entregues 16.900 equipamentos, entre computadores para gestão escolar e professores e gabinetes móveis de recarga com notebooks e tablets. O investimento faz parte de uma das ações do programa Minha Nova Escola, anunciado na última semana pelo governo do estado. São laboratórios e equipamentos multidisciplinares que nós queremos que todos os professores, inclusive dos primeiros anos do ensino fundamental,
utilizem esses equipamentos como forma de mostrar aos nossos estudantes que a educação em Santa Catarina, a educação pública, a educação estadual está investindo para que as nossas escolas sejam cada vez mais atrativas. Então, esse processo que se inicia agora com esse investimento no segundo semestre de 2019, continuará nos próximos 3 anos do primeiro ciclo de gestão do governador Moisés, para que nós tenhamos sempre as melhores condições tecnológicas e humanas para fazermos uma educação de qualidade. Todas as 1.071 unidades de ensino de toda Santa Catarina serão beneficiadas com algum equipamento que já estão sendo entregues. As primeiras unidades a receberem os gabinetes móveis de recarga serão as que têm ensino médio integral em tempo integral e os centros de educação profissional, os SEDUPs. Na sequência, serão contempladas as escolas com maior número de alunos e que já tenham a infraestrutura tecnológica adaptada para os equipamentos. Também fazem parte do investimento lousas digitais, webcams, projetores, aparelhos de som, televisores e caixas de som. É um simbolismo a nossa vinda aqui ao Instituto, mas a nossa ideia é fazer essa entrega para todas as escolas de Santa Catarina. Nesse primeiro momento, são mais de 1.000 escolas que recebem a lousa e equipamentos de tecnologia, seja o tablet ou os notebooks, mas a gente pretende fazer com que isso se socialize de tal forma que o aluno catarinense não precise disputar por essa ou aquela escola que é melhor, tem mais qualidade, ensino público de qualidade é só naquela e não nessa. Nós queremos fazer com que todas as escolas catarinenses tenham esse padrão que a gente pode observar hoje aqui e socializar isso para todos os catarinenses. Após 15 dias de recesso, o Congresso Nacional voltou às atividades. Deputados e senadores têm pela frente uma pauta extensa. Os trabalhos devem ganhar intensidade já na próxima semana, quando é esperada a votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. A volta do recesso no Legislativo estava marcada para esta quinta-feira, pelo menos em teoria. Mas poucos parlamentares passaram pelo Congresso. Na Câmara, até o final da tarde, dos 513 deputados, apenas 13 marcaram presença. Os trabalhos devem ganhar intensidade na semana que vem, quando é esperada a votação em segundo turno da reforma da Previdência aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Para ser aprovada, a proposta precisa novamente do apoio de 3/5 dos deputados, ou seja, pelo menos 308 votos favoráveis. De lá, a proposta segue para o Senado Federal, onde passa pela Comissão de Constituição e Justiça e para mais 2 turnos de votação em plenário, com necessidade de ao menos 49 votos em cada. É lá que poderá ocorrer a reinclusão de estados e municípios, a partir de uma proposta de emenda à Constituição paralela. A expectativa dos analistas é de conclusão de tramitação em outubro. Outra reforma que está sendo vista como prioridade pelo Congresso é a tributária. A Câmara dos Deputados foi a primeira a começar a debater o tema com a aprovação da admissibilidade da PEC, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê o fim de 3 tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar dele, será criado um imposto sobre operações com bens e serviços, o IBS, de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto sobre bens e serviços específicos de responsabilidade apenas federal. Também é esperada a apresentação de uma proposta pelo governo. A equipe de Paulo Guedes estuda encaminhar um projeto de troca de até 5 tributos federais por uma única cobrança. Outras pautas de interesse do governo são a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, para a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, além de projetos da Agenda de Segurança e Costumes, defendida pelo presidente. Quem também voltou do recesso foi o Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgamento contou com a presença de quase todos os ministros. Eles receberam as boas-vindas do presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e, na oportunidade, desejo às senhoras ministras, senhores ministros, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, servidores e todos que nos acompanham, um bom retorno aos trabalhos de plenário neste segundo semestre do ano de 2019.
A Corte também tem pela frente o julgamento de temas importantes, como as ações que questionam a tabela do frete para caminhoneiros. A medida foi adotada pelo governo federal após a greve da categoria e estabelece preços mínimos para o frete. Também há expectativa sobre o julgamento do uso de dados do COAF em investigações criminais sem a autorização do Judiciário. A seguir, previsão de neve na Serra de Santa Catarina se confirma e acende o sinal de alerta da Defesa Civil. O governo de Criciúma está comemorando o saldo positivo do Refis 2019. Confira. O Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, promovido pela Prefeitura de Criciúma, recuperou nesse ano mais de 4 milhões de reais em dívidas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do Imposto sobre Serviços, o ISS, entre outras receitas. Até a última terça-feira, os contribuintes puderam quitar seus débitos municipais com até 99% de desconto em juros e multas, por meio do programa. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Celito Cardoso, o destaque desta edição foram os 933 acordos feitos, contemplando pessoas físicas e jurídicas que aderiram ao Refis. Do total, 69 acordos foram do ISS, totalizando aproximadamente 3 milhões de reais. O IPTU e o Alvará contaram com 838 acordos, com valor de 1 milhão de reais. O restante do valor recuperado é proveniente de outras receitas. Ainda de acordo com o secretário, como o prazo encerrou na última terça-feira, 200 pessoas deixaram de pagar, totalizando 200 mil reais não recuperados. O valor recuperado durante a campanha será destinado para zerar as filas de espera de consultas e exames na área da saúde pública municipal. A previsão de frio intenso e de neve na região da Serra Catarinense se confirmou e deixou a Defesa Civil do Estado em alerta. O primeiro fim de semana do mês de agosto será de frio intenso no sul de Santa Catarina. Segundo o climatologista da Ipagre-Ceram, Márcio Sônego, há chances de nevar na Serra Catarinense a partir desta sexta-feira. O rigoroso inverno no sul do país traz consigo a necessidade de atenção redobrada nas estradas, principalmente na região serrana do estado. Por isso, para os próximos dias, a Defesa Civil levanta um alerta aos motoristas, que devem estar atentos às situações adversas na pista. Segundo o coordenador regional da Defesa Civil, Rosineida Silveira, as atenções estão voltadas principalmente para a rodovia 390, a Serra do Rio do Rastro, que deve atrair turistas por conta da chance de neve e, por isso, tem um movimento ainda maior. Nesta quinta-feira foi estabelecida uma força-tarefa no município de Bom Jardim da Serra, que além dos cuidados com a segurança do trânsito, vai atuar na recepção e orientação aos turistas e no acolhimento a moradores de rua ou eventuais desabrigados. A mesma força-tarefa foi realizada no início do mês de julho, atuando em diversas frentes para atender circunstâncias de gelo na pista, incidentes e necessidades emergenciais causadas pelas baixas temperaturas. Todos nós sabemos que a oração é muito especial. É o momento que nos aproxima de Deus. A própria Bíblia Sagrada destaca que o Senhor atende às orações. É um dos momentos mais especiais na vida de um cristão. É um tema tão importante que o governador de São Paulo, um dos estados mais importantes do país, sancionou uma lei nesse sentido. É o Dia da Oração pelas autoridades da nação. O governador de São Paulo, João Dória, sancionou a lei que estabelece o Dia de Oração pelas autoridades. A data será celebrada toda terceira segunda-feira de cada mês. Quem conhece sabe que conversar com Deus é sempre uma boa opção. A oração ela é válida em todos os sentidos, principalmente quando você busca algo na sua vida. O que acontece? Às vezes o ser humano ele procura,
mas ele procura com as forças dos próprios braços, mas ele de repente ele esquece o principal, o Senhor Jesus. Para você alcançar, você tem que orar. A oração tem que ser uma coisa persistente. A oração, ela faz todos os efeitos, né? Por exemplo, se você crer e for batizado, será salvo. Então, nessa oração, quando você está enfermo, você entra diante de Deus com aquela certeza que você vai ser curado. Então, a sua oração faz muita parte da sua vida diante de Deus. Falar com Deus direto, invocar, conectar, buscar, clamar, chamar. Ele está nos vendo a todo tempo, ouvindo o nosso pensamento e sendo poderoso, né? Onipotente. Deus sempre atende, né, as nossas súplicas, as nossas orações. Até mesmo se a gente estiver intercedendo por outra pessoa, com certeza chegará ao trono de Deus. O pastor Antônio Júnior destaca que a oração é uma ferramenta poderosa. A Bíblia diz que todas as autoridades, os governos, eles foram diretamente instituídos por Deus. Então, quando eu entendo que a nossa autoridade, o nosso governo, as autoridades que existem na nossa cidade, no nosso planeta, no nosso país, essas autoridades são instituídas por Deus, a gente passa a velar por essas autoridades, não de uma melação social, publicando algo, mas orando por eles, pedindo a Deus para que os conceda a inteligência, a sabedoria que tem dado para poder aí de uma certa maneira governar a todos nós, e nós, graças a Deus, temos precisado disso e Deus tem nos ouvido por intermédio da oração. Está na Bíblia: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Mas mais do que pedir, a oração é um momento de agradecer as bênçãos recebidas. Para nós, pedir em oração é algo muito pouco. Acredito que nós devemos agradecer, porque bem antes de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós necessitamos. O governo de São Paulo também criou o Dia da Escola Bíblica. A data será celebrada no 3º domingo de setembro. Conhecer as Sagradas Escrituras também é fundamental na vida dos cristãos. O cristão que não tem o hábito de ler a Bíblia, ele nunca vai conhecer a Deus como se precisa. Logo, a sua relação com ele vai ser fraca e ele não vai se firmar na fé. Se você não lê a Bíblia, você não consegue entender Deus, o porquê de Deus, né, na nossa vida. A Bíblia é um manual, ela é uma bússola, né? Ela que endireita os nossos caminhos, ela que dá vida. Enfim, ela é a palavra de Deus. Para mim, ela é muito importante. Foi ela que mudou a minha vida. A Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que conhecer a palavra para ter libertação, para ser liberto da tristeza, da depressão, da ansiedade, do sofrimento. Então é importante que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que a gente tem que meditar nela dia e noite. E todo jovem como eu, a gente tem que ler, sabe? Porque na Bíblia está escrito que a gente tem que se lembrar do nosso Criador na mocidade. E a gente tem que orar todos os dias, sabe? Porque hoje, o dia de hoje, a gente às vezes tem muitas frustrações na vida, como depressão ou como ansiedade. Na Bíblia ajuda a gente. Na Bíblia fala que a gente tem que lançar a ansiedade para Ele, para Jesus, porque Ele nos ajuda. Então a importância, porque a Bíblia também é uma autoajuda espiritual, sabe? A gente cresce com Deus e a gente vive e se torna o melhor amigo de Deus. A seguir, Tigre reforça sistema defensivo. Zagueiro Thales foi apresentado e ainda Gilson Kleina realizou o último treinamento antes do jogo deste sábado contra o Operário do Paraná. Não é segredo que o Criciúma está passando dificuldades no Campeonato Brasileiro da Série B. O sistema defensivo é um dos setores mais criticados no time. Pensando em resolver o problema do elevado número de gols tomados, é que a direção do Tigre foi ao mercado e anunciou a contratação do zagueiro Thales. Ninguém pode dizer que a diretoria do Criciúma não está tentando. Nesta sexta-feira, o diretor executivo do clube anunciou um novo reforço. Desta vez, para a zaga. Estamos apresentando oficialmente hoje o Thales, zagueiro, que vem com uma missão importante para nós. O Thales, a gente já tinha visto jogar no Internacional, no CSA, no Vitória. E o que
nos deixou muito felizes é que o Thales, em todos os momentos, em todas as conversas, através do seu empresário, o Thales demonstrou interesse em vir para o Criciúma. Aos 26 anos, Thales pertence ao Internacional de Porto Alegre e chega por empréstimo ao Criciúma. A missão não é tão simples assim. Barrar as investidas dos oponentes do Tigre na Série B. Eu acho que eu posso ajudar bastante. Como o Maringá disse, sou um jogador bastante veloz, tenho bastante posição física, então acho que eu posso ajudar bastante nessa parte. Claro, respeitando os colegas que já vêm trabalhando, o Delão, o Sandro, o Federico, então eu venho para agregar. Espero dar o meu melhor assim que o Kleina puder me usar. E pelo jeito, o novo candidato a xerifão tricolor terá muito trabalho pela frente. Afinal, foram 13 jogos na Série B e 14 gols tomados. Estatísticas que precisam mudar urgentemente. E se depender do zagueiro, não tem brincadeira em serviço. Para evitar o gol adversário, vale até tirar de bico. Cara, ali dentro eu sou o mais sério possível. Eu se achar que vou ter que dar o balão, eu vou dar o balão. Se tiver que ser jogando, eu vou sair jogando, mas eu não me aperto. Se tiver que dar balão o jogo inteiro pra gente ganhar de 1-0, eu vou dar balão o jogo inteiro pra gente ganhar de 1-0. O atleta chega consciente da sua missão e da atual situação do clube também, que desperta preocupação do torcedor. Até porque o Carvoeiro é o 16º na tabela e está a apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Eu acho que não é a posição que a gente gostaria de se encontrar. Mas a gente tem 2 jogos em casa agora, a gente tem que fazer o valor, fazer o mando dentro de casa, a gente tem que fazer 6 pontos. A gente tem que ganhar para sair dessa situação incômoda que a gente se encontra. Mas é claro, tendo consciência que são times bons que a gente vai jogar, mas dentro de casa a gente tem que fazer valer o mando de campo. Bom, e logo após a apresentação do zagueiro Thales, o técnico Gilson Kleina conversou com a imprensa. O treinador projetou o difícil jogo deste sábado, amanhã, contra o Operário do Paraná. A partida será válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nem a chuva que caiu durante toda a sexta-feira foi capaz de cancelar o treino a pronto do Criciúma. Pudera, né? O Tigre está pressionado na 16ª posição. A torcida cobra por resultados mais expressivos, situação delicada que coloca em xeque, inclusive, a permanência do técnico Gilson Kleina. Preocupado a gente sempre está com o resultado que não vem. Agora sim, eu quero dizer para o torcedor que eu entendo perfeitamente que nós estamos devendo, que nós nesses 4 jogos não fizemos uma pontuação que nós queríamos, mas o que não está faltando é trabalho. Eu confio muito no trabalho e confio muito no potencial desses jogadores. Espero que a gente possa dar uma resposta mais rápido possível. E para mudar o atual cenário, é preciso reconhecer que o trabalho está abaixo das expectativas. Parece que nesse ponto, Kleina está indo bem. Numa autocrítica, o treinador sabe que o time deve e pode render mais. Nós fazemos 13 pontos, nós estamos indo para a 13ª rodada, né? É um ponto por rodada, né? Uma média baixíssima. E claro que nós, Dimas, tínhamos condições de ter mais 5 a 6 pontos. Eu entendo isso, porque nós deixamos escapar assim, vitórias aqui dentro, principalmente, né, no final do jogo, mesmo a gente não tendo uma apresentação convincente, mas nós saímos na frente do Vila Nova, eu me lembro, que estava um jogo difícil, nós tomamos um gol no final contra o Cuiabá, nós poderíamos ter tido um pouquinho mais de efetividade no jogo do América. Então, por isso que eu falo de 5 a 6 pontos. E isso nos daria sempre estar brigando por um patamar para entrar no G4. E para ganhar neste sábado do Operário do Paraná, adversário direto na luta contra o descenso, mudanças no time. É um Tigre alterado para, quem sabe, o torcedor possa ver uma performance mais convincente dentro de campo. A gente mudar. Mantemos a linha de 4 atrás. Se bem que podemos ter uma novidade também se o Thales entrar no bid hoje, né? Porque até então os clubes ainda não tinham assinado o contrato do atleta. E também pode ser uma novidade, né? Para ir para o banco. Nós temos essa opção, que nós aguardamos, né, a situação do Vinícius e do Léo Gamalho, né, para a situação do jogo, mas nós trabalhamos com essa plataforma também de pode ter estreado o Foguinho, mas isso vai passar muito pela avaliação do médico, né, em relação ao Vinícius e ao Léo. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque ao longo da semana. Segunda-feira,
Vereador Ademir Honorato, relator da CI do Criciúma Prev, leu o relatório final da comissão na tarde da última segunda-feira na Câmara Municipal. O Ademir, eu percebi assim, muita inteligência na elaboração do relatório. Né? Ele faz um resumo dos depoimentos, ele faz um resumo dos relatórios, tanto da auditoria que foi contratada e mais, uma análise do parecer jurídico dos documentos retardatários que acabaram chegando para essa casa a pedido do vereador Aldirei Potelec. Deputado federal Daniel Freitas realiza repasse de verbas para Criciúma. O nosso propósito é de ir a todos os municípios da ANREC, todos os municípios da AMESC e todos os municípios da AMUREL. Essa foi o nosso grande objetivo, esse foi o grande objetivo. Não olhar bandeira partidária do prefeito e entregar para todos os municípios recursos através do nosso mandato. Terça-feira, Polícia Civil celebra 207 anos. Isso representa um resgate da história, né, da instituição de segurança pública mais antiga do Estado. A Polícia Civil completou na data de ontem, 29 de julho, 207 anos. Né? Ela foi instalada em 1812, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado. Então, podemos dizer que somos irmãos do Poder Judiciário, somos a Polícia Judiciária, né? Brasil se torna exemplo para o mundo no combate ao tabagismo. O Brasil se compromete, inclusive, a ser o primeiro país a chegar abaixo de 5% da sua população, aí praticamente estando nos níveis já de encaminhando para um país livre do tabaco, ainda dentro do século XXI. Quarta-feira, obras impedem trânsito pela rua Venceslau Braz. Transporte público é a maior preocupação, haja vista que a via é a que conduz ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina. A partir de hoje a gente começa uma intervenção que tem obra da Casan de esgotamento sanitário. Essa obra foi pedida pela Prefeitura para atender o Hospital Santa Catarina. Então tem uma empresa terceirizada que hoje começa as obras aqui. Primeiro vai ser o corte do asfalto, depois a colocação da tubulação do esgotamento sanitário. Alunos da rede pública municipal embarcam para Taiwan, onde será realizada a Olimpíada Internacional de Matemática. Ano passado eu viajei porque eu fiz a mesma prova e ganhei ouro na Olimpíada Estadual aqui e prata na Nacional, na fase de grupo. Daí foi selecionado para nós ir para lá, para Tailândia. Daí esse ano a mesma coisa e a gente vai de novo, só que para Taiwan esse ano. Quinta-feira, vereador questiona processo de instalação de lâmpadas de LED em Criciúma. Se o Brasil inteiro vem comprar em Criciúma, em Siderópolis, e vem comprar no Caravaggio, nós também podemos comprar, né? Então, usando as equipes da COSIP, usando as empresas da região e numa solução inteligente, nós teríamos um preço muito, mas muito inferior ao que está sendo pago nessa licitação. Inscrições para o terceiro concurso fotográfico da FANCRI iniciaram. No primeiro nós tivemos Árvores de Criciúma, no segundo Águas de Criciúma e agora Fauna de Criciúma. Então realmente o objetivo é nós conhecermos um pouco desses animais fotografados pelos moradores aqui de Criciúma. Já conhecemos muitas árvores, muitas espécies lindas da nossa flora, muitas belezas naturais das águas de Criciúma e agora pretendemos conhecer esses cliques dos animaizinhos, da fauna, justamente para termos essa consciência da beleza dos animais, dos filhotes, o tipo de alimentação, esse contato com os humanos. Então o objetivo é este. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir.